Olá, bem? Vou fazer agora uma videoaula de revisão do conteúdo do capítulo 2 da apostila, que a gente viu, né, antes das aulas serem suspensas, então vale a pena retomar aqui. No capítulo 2 a gente vai ver sobre classificação de materiais. A primeira atividade dessa disciplina foi exatamente uma leitura sobre esse capítulo, que vocês devem fazer, e agora a partir dessa videoaula vocês vão conseguir entender melhor esse conteúdo, né? Logo em seguida teremos alguns exercícios. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre os atributos do sistema de classificação e as etapas de um sistema de classificação. Os tipos ou critérios de classificação eu vou fazer num outro vídeo. Bom, cada sistema de classificação ele deve possuir 3 atributos: abrangência, flexibilidade e praticidade. Então, qualquer sistema de classificação ele deve ter essas três características, né? Agora, o que significa cada uma delas? A abrangência, ela significa que esse sistema de classificação ele deve trazer todas as características importantes sobre aquele material que está sendo classificado. Então, o sistema de classificação deve trazer informações de aspecto físico, financeiro, se é consumo permanente ou não, acondicionamento, dimensão e quaisquer outras características que são importantes para identificar o determinado produto. Ou seja, essa abrangência ela se refere às informações do material, tá bom? Quando vocês olham lá num sisteminha de classificação, num sisteminha de estoque, por exemplo, quando você vai comprar um produto no supermercado. Na hora que a moça do caixa passa, né, o produto lá pela leitora, o sisteminha lá da tela já mostra várias informações, né, a quantidade que foi produzida, o código foi comprada, né, o código, o peso, o valor daquele produto, né? Então, esse sistema é mais ou menos isso. Todas as informações que precisam estar nele, né, ela precisa ser completa e ampla, de acordo com a necessidade da empresa. Tá bom? O outro aspecto, né, o outro atributo é a flexibilidade. O que quer dizer isso? A flexibilidade, ela diz assim, é um princípio, né, que permite a interface com diversos tipos de classificação. Ou seja, ela permite adaptação e melhoramento. Então, o sistema ele tem que ter um grau de flexibilidade justamente para que os diversos setores possam se comunicar, ele possa ser flexível e adaptável a determinados contextos, né? A vários contextos. Então, esse sistema ele não pode ser rígido, né? Ele tem que permitir que você use da maneira que for necessário. Então, por exemplo, se o pessoal do setor de compras precisa usar esse sistema, ele vai conseguir. Se o pessoal do financeiro precisa usar esse sistema, ele também vai conseguir. Então, tem que ser flexível nesse sentido. E, por último, ele tem que ser prático, né? Ele tem que ser objetivo, simples, direto, né? Sem precisar de muitos procedimentos complexos. Então, o sistema de classificação ele tem que ser fácil de ser manuseado, né? Então, esses 3 atributos são princípios que a gente tem que seguir, né? Tentar encontrar uma forma de incluir eles dentro de um sistema de classificação, tá certo? Então, por exemplo, se eu vou classificar o material de escritório, né? Digamos que eu vou classificar esse material dando um código para cada produto, por exemplo, né? Digamos que eu vou montar uma planilha com esses materiais em estoque, né? Do material de consumo, material de escritório. Essa planilha que eu for montar, ela tem que ser abrangente no sentido de ter todas as características dos produtos. Ela tem que ser flexível do ponto de vista de qualquer pessoa pode utilizar aquela planilha. E ela tem que ser prática, né? Tem que ser fácil de inserir os dados, fácil de consultar, de analisar. Então, como fazer isso, aí depende de cada contexto. Esses 3 atributos são princípios gerais que se deve buscar, tá bom? A gente tem que entender o que cada um deles significa. Então, esses são os 3 atributos, né? Agora, vamos ver as etapas de classificação. Depois que eu pensei esse sistema de classificação, né, esses elementos, eu tenho que pensar
na classificação desses materiais. Então, existe 6 etapas para se fazer a classificação. A primeira etapa é a catalogação. A catalogação ela consiste na descrição prévia de todos os itens. Permite ter uma ideia geral dos materiais que serão classificados. Então, se você segue naquele exemplo lá do material de escritório, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um catálogo. Liste todos os materiais que existem, quais são as características desses materiais, né, qual é a quantidade que você possui em estoque, informações financeiras, toda essa descrição bem detalhada dos materiais. Depois que você fez essa descrição de cada item, você vai para uma outra etapa chamada simplificação. A simplificação ela consiste em reduzir a diversidade de itens. Em outras palavras, ela consiste em agrupar itens com a mesma finalidade. Por exemplo, digamos que eu tenha uma caneta azul, uma vermelha, uma preta. Agora, nesse momento de simplificação, eu posso reduzir essa diversidade para o item caneta. Eu posso fazer a mesma coisa com o lápis, com a tesoura, com a régua e agrupar tudo isso, reduzir toda essa diversidade para material de escritório, certo? Quando a gente pensa em classificação de materiais em estoque, sempre pense num supermercado. É claro que o estoque de uma repartição pública é muito mais simples do que um supermercado, né? Ou um armazém, mas pense que num supermercado eles precisam ter um controle rigoroso sobre esses materiais. Eles precisam saber exatamente quanto que entrou e quanto que saiu. Por quê? Porque é muito fácil, né, num ambiente muito amplo, muito grande, você ter perdas, você ter roubos, né? Então você precisa saber identificar tudo isso. Você tem um volume muito grande de material entrando e saindo, né? Você tem um controle muito rigoroso, né? Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, catalogação de canetas, caneta azul, vermelha e preta. Aí a gente vai lá para a parte de simplificação, reduz essa diversidade para o grupo canetas, né? Às vezes isso não faz sentido numa repartição pública, né? Digamos que você lá tem só um armário onde você guarda o material de escritório, né? de administrativo, e você não precisa desse detalhamento todo ali, né? Só 2 ou 3 pessoas usam, tá tudo certo. Mas o que você pode fazer? Você pode tentar encontrar uma forma simples de descrever o que tem ali. Então ali tem canetas, tem lápis, tem folha A4, tem tesoura, tem régua e assim por diante. Você pode ir para um nível mais amplo assim, né, de classificação, certo? Depois que você faz a simplificação, você vai para a especificação. A especificação e a catalogação é muito parecida. A diferença aqui é que essa especificação ela está relacionada àquele grupo que você identificou na simplificação. Então aqui você faz a identificação desses produtos e a descrição minuciosa desses produtos. Então, por exemplo, vai ter lá o item caneta, né? O item caneta. Aí, numa coluna do lado vai ter cor, né? Vermelha, preta e azul. No outro lado vai ter quantidade de caixas, né? 2, 3, 4 e assim por diante. Então aí você vai fazer uma descrição mais minuciosa desses itens, tá? Em seguida você vai fazer uma normalização. O que é isso? Normalização consiste em criar normas para o uso desses materiais, né? É importante sempre ter normas de como que você utiliza todos esses materiais. Por exemplo, toner de impressora. É importante você ter isso, uma norma interna. Por exemplo, aonde armazenar o toner, como trocar o toner, onde levar o toner depois que ele foi usado, né, depois que acabou a tinta, o que você faz com ele, onde que você vai despejar ele. A gente sabe que não pode jogar simplesmente em qualquer lugar. Tem empresas que fazem reciclagem de toner. Então, ou seja, tem várias destinações, né? E assim também é pro caso de folha de papel, caneta, lápis, todo tipo de material que você for usar, né? Então é importante criar essas normas. Claro que
Você não precisa ter normas para tudo, todos os materiais, né? Por exemplo, pode ter uma norma para material de escritório, de forma geral, uma norma bem ampla, né? Você não precisa ter uma norma específica para a caneta vermelha. Você pode ter uma norma geral, nem que essa norma seja para formalizar o procedimento de solicitação. Por exemplo, o departamento precisa fazer uma solicitação para o almoxarifado. O almoxarifado recebe a solicitação, entrega o produto e coleta o recebido. Nem para ter essa formalização, que isso inclusive precisa ter, né? O responsável pelo almoxarifado, ele tem que saber para onde está indo cada produto, quem está consumindo, e o chefe do setor ele vai receber esse produto, né? Vai assinar ali recebido, e ou seja, a gente pressupõe que foi utilizado ali naquele setor, né? Quando a gente trabalha com coisas pequenas não tem problema. Alguns materiais, a gente vai ver mais para frente, que exige seguir normas, inclusive normas estabelecidas pelo governo, por exemplo, materiais de laboratório, né? Precisa ter todo um cuidado, remédios, né? Materiais inflamáveis, precisa ter todo um cuidado maior, né? Mas esses outros materiais que não têm tanta periculosidade, não tem tanta especificidade, né? Você pode criar normas mais gerais. Então, depois que você fez essa normalização, você vai para a padronização. A padronização, ela consiste em você uniformizar o emprego e o tipo de material. Ele facilita o diálogo com o mercado e o controle e permite trocas sobressalentes. O que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, se você compra, padronizar significa usar o mesmo padrão de material, certo? Por exemplo, se você compra uma impressora da marca X, aquela impressora ela só funciona com um toner específico da marca Z, né? Você tem que depois padronizar a compra de toner daquela marca Z. Por quê? Não adianta você comprar um toner da marca A, porque ela não vai funcionar junto com a impressora que você tem, né? Ou então, por exemplo, material de escritório, o pincel atômico, o canetão que você usa para escrever no quadro, né? Se ele é recarregável ou não, você precisa comprar tinta, precisa comprar o refil, né? Então, tudo isso é o que? A padronização dos materiais. Então, quando você tem essa padronização, você facilita a compra, né? A aquisição. Você não precisa descrever o produto novamente, você não precisa ir atrás de um produto novamente, você já estudou, sabe qual é o produto ideal que atende às suas necessidades em termos de qualidade, né? E aí você, então, padroniza isso. Daqui para frente vamos usar somente esse tipo de material, certo? Então, a padronização é uma etapa que vem depois da normalização. Algumas coisas podem ser padronizadas, outras não, né? Vai depender de cada contexto. E por último, pessoal, vem a codificação. O que é a codificação? Bom, cada produto dentro do seu sistema ele tem que ter um código. Então, a caneta vermelha, a caneta tem que ter um código, o lápis tem que ter um código. É claro que, dependendo do nível de especificidade, né, de detalhamento do seu sistema, você pode atribuir códigos cada vez mais detalhados, né? Por exemplo, você pode, se o seu sistema for muito simples, você pode colocar ali código para caneta, né? Um código composto de números e letras, né? Se você precisa de um sistema muito complexo, muito detalhado e refinado, você vai ter que criar um código para caneta vermelha, um código para caneta azul, um código para caneta preta e assim por diante, tá? Então, essa etapa de codificação é importante para a gente atribuir um código, e esse código vai depender do nível de detalhamento que o seu sistema precisa, né, que você precisa. Certo, pessoal? Então, essas foram as etapas de classificação. E para a próxima videoaula, eu vou retomar o tópico de tipos de classificação, tá? Que foi um conteúdo que a gente aprendeu acho que no último dia de aula, né? E depois, logo em seguida, as aulas se suspenderam. Então, eu vou retomar esse conteúdo antes da gente avançar nessa temática aqui de gestão de recursos materiais. Tá certo, pessoal? Um abraço, até mais!